E ao mesmo tempo, ir onde muitas vezes o governo não chega, o Estado não chega. É ir lá no território, é ir lá na quebrada, é ir lá nas periferias, levar os programas sociais do governo. Primeira edição, vamos chamar assim, do Governo do Brasil na Rua que nós fizemos, André, foi lá em Brasília. Só que a gente não fez lá na Praça dos Três Poderes. A gente fez no Sol Nascente. É a maior favela de Brasília, fica na Ceilândia. A maior comunidade de Brasília que fica lá na Ceilândia. Então, o que a gente levou? Levou 11 ministérios para dentro da comunidade. Levou lá o INSS para fazer perícia de quem estava na fila, para atender pessoas que estavam com problema na aposentadoria, no BPC. Levou lá o Ministério da Educação e conseguiu inscrever um monte de jovem que tinha direito ao pé de meia, mas às vezes não conseguia cadastrar, tinha dificuldade. Foi lá, saiu inscrito. Levou uma carreta da Caixa Econômica Federal com um programa que o Lula criou, que é o Reforma Casa Brasil, que dá um crédito de até R$30 mil para as pessoas reformarem sua casa. Aliás, você falou do Minha Casa Minha Vida, se precisar do Reforma Casa Brasil aqui também, boa. Tá lá, vai no governo do Brasil. Olha aquela goteira ali, ó. Precisa de alguma coisinha assim. Então é muito isso, cara. O trabalho tem sido ir pra rua, levar o governo para perto do povo e, ao mesmo tempo, abrir a porta do palácio pro povo. Como que você enxerga os desafios disso? Porque, vamos lá, o Brasil, ele hoje não tem dinheiro. Independente do seu viés político ou não, o Brasil tem restrições orçamentárias muito duras. Com comprometimentos que já foram feitos pelo setor financeiro, o setor produtivo ou qualquer outro setor, pelas necessidades de um povo que precisa de ajuda e de auxílio, pelas demandas de obras de um país que ainda é subdesenvolvido, precisa crescer. Então, eu tenho um conceito que o Estado devia trabalhar no ego com U, que é enxugar na base, guiar a população para prosperar, então da educação, para que ela possa prosperar na vida, e o U é de uau, que é realmente alguma coisa que você muda a vida daquela pessoa. Então, se você traz, por exemplo, água para uma comunidade que não tinha água, você fez algo que é muito além de cadastrar o cara no RG, o CPF, um cartório, que é o meio que devia ser só simples, enxugar ao máximo. Como que você vê do tamanho do orçamento essa divisão entre o que vai para o povo ser mais simples ou ter mais uma agilidade, porque tudo que vem do Estado deveria servir ao povo. Então, há iniciativas como, por exemplo, tirar a CNH, há iniciativas como reduzir tempos que você gasta em cartório, em outros impostos, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda não tem claramente uma máquina que está funcionando. Parece que o corpo de cobertura é curto e eu estou pondo em projetos sociais, e isso empresários vão brigar porque eles querem mais redução fiscal. Qual que é o papel nessa comunicação como um todo de entender esse Brasil diferente e aplicar aonde que está sendo gasto? O que você pode recomendar de volta para o Lula? Porque você ouve. E aí, claro. Como que sai de volta isso? André, primeiro, cara, assim, para pensar o orçamento público, acho que a gente tem que pensar duas coisas. Como você arrecada e como você gasta. Esses são os dois temas, certo? A porta de entrada e a porta de saída. Sim. Tá. Como se arrecada? Nós temos um problema histórico no Brasil. O sistema tributário do Brasil, ele é injusto. Classe média, trabalhador, proporcionalmente paga mais imposto que rentista, bilionário, banqueiro. Por quê? Porque diferente, inclusive, dos Estados Unidos, dos países da OCDE, o imposto sobre altas rendas, grandes patrimônios no Brasil é baixíssimo. E o imposto sobre consumo, que pega principalmente a base da sociedade, é alto. Por isso que as pessoas têm a percepção de que o brasileiro paga muito imposto, porque a maioria da população paga. Só que quem deveria pagar mais imposto, historicamente não paga. E trabalhou na política para manter esses seus privilégios. Te dar alguns exemplos. Né? Lá atrás, nos anos 90, quando estava aquela coisa real, dólar, 1 a 1, isso prejudicava as exportações, certo? Quando o câmbio está valorizado, você tem mais dificuldade para exportar. Para ajudar o agronegócio, se aprovou uma lei chamada Lei Candir. A Lei Candir, para ajudar a exportação, isentava de imposto, ou seja, zero imposto para o agronegócio exportador. Hoje, é R$5, $1. E a Lei Candir continua. E o grande agronegócio não paga R$1 de imposto para mandar comida para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, para o mundo todo. E aí, inclusive, isso gera uma distorção. O Brasil é o maior produtor de café do mundo de longe, e o café agora está baixando, mas estava custando quase R$40 o pacote.
Não é porque deixou de produzir, é porque produziu, quis ganhar em dólar, não paga imposto botando para fora e paga imposto no mercado interno e exportava toda a produção. Está errada essa lógica. Isso para falar da forma de arrecadar. Eu defendo o princípio, é o que o presidente Lula tem feito. Quem tem menos tem que pagar menos. Quem tem mais tem que pagar mais. É simples. Quando o Lula zera imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, que é 90% da população brasileira que ganha até 5 mil, e faz com que menos de 1%, 0,1%, que ganha mais de 1 milhão ao ano, passe a pagar uma alíquota de 10% sobre lucro e dividendo e sobre renda, é justo. Eu acho justo também. Tanto é justo que nem os bolsonaristas no Congresso conseguiram votar contra. Aprovou por unanimidade. Porque quem votasse contra ia se ferrar eleitoralmente. É justo. Então, o primeiro debate é esse. Como que se arrecada? Eu acho que o Estado brasileiro, a carga tributária do Brasil, ela, se você olhar o padrão internacional, para um país que tem previdência pública, para um país que tem um sistema único de saúde, vai nos Estados Unidos precisar fazer uma cirurgia. Tudo bem, o SUS tem fila, tem problema, né? É superlotado por um investimento insuficiente, mas o modelo do SUS, vai lá. O pessoal morre na porta do pronto-socorro. Porque não tem dinheiro, tem que pagar para fazer o básico lá. Eu acho que é um pouco diferente, assim, concordo com a crítica. É um pouco diferente porque lá também tem um sistema de benefício que ajuda alguns oligarcas da saúde, no caso dos Estados Unidos, que são os convênios. Eles já estão há muito tempo nessa indústria. E lá, por exemplo, se você falar assim, não tem um convênio, é 10% do valor. Vai na farmácia e fala assim, esse remédio, ele cobra tanto. Você fala, não tem convênio, baixa para 10%. Porque eles sabem que o valor maior é o que eles extraem da indústria. Então, assim, é tudo uma grande máquina, né, Lógico, de produzir. Cada país tem o seu sistema, mas o fato é que um sistema de saúde público custa caro. Existem vários países do mundo com uma carga tributária maior que a brasileira. Mas no caso do Brasil, o debate não é aumentar a carga tributária. No caso do Brasil, é tornar a forma de arrecadação mais justa. Esse é um ponto. E mais simples. E mais simples. E simplificação à reforma tributária que o governo do Lula mandou para o Congresso. Quer dizer, já estava no Congresso, que o Lula trabalhou e conseguiu aprovar, depois de 30 anos que ela estava empacada lá, a reforma tributária simplificou pra caramba. É o IVA, juntou impostos, você tinha lá o ISS, o ICMS, juntou num imposto único de bens e serviços, o IBS. Então, melhorou a simplificação tributária. O sistema tributário cheio de complicação só serve para advogado tributarista ganhar dinheiro. Não serve para o povo, para ninguém. Agora, o outro lado é como você gasta. E esse é o grande debate. Veja, alguém que vai ser contra o Bolsa Família, que tirou 20, 30, 40 milhões de pessoas da miséria. Posso fazer meu ponto para você construir nisso? Acho que jamais alguém seria contra que a gente ache forma que as pessoas possam viver uma vida mais digna, com alimentação, com uma moradia. Mas, para mim, o que pega, e acho que é uma dor dos brasileiros às vezes, é aquela coisa que vale não só para o Brasil, a gente está vendo isso nos Estados Unidos também, a situação em Minnesota, que é a forma como as pessoas gastam dinheiro. Sabe aquela que tem 4 formas de gastar o dinheiro, né? O seu dinheiro com você, o seu dinheiro com os outros, tipo, você vai dar uma festa para sua família. Você quer a melhor qualidade, talvez você fique sem, mas você quer que seja você sabe onde está gastando dinheiro. Você pode gastar o dinheiro dos outros com você, ou o dinheiro dos outros com os outros. Cada uma da forma como você gasta o dinheiro, você tem cuidados diferentes. E quando você é Estado, você tem que ter um cuidado muito maior, porque você está gastando dinheiro dos outros com os outros. Então, não estou falando de você, tá? Estou falando que a força para chegar numa corrupção, por exemplo, quando você gasta dinheiro dos outros com os outros, é muito mais fácil do que quando você gasta o seu dinheiro com você. Então, eu não acho que o Minha Casa Minha Vida ou esse programa de benefício é um programa, ou os programas de benefício em geral, tem bons controles, porque ele ainda tem um pouco de transparência, então a gente consegue checar dados, não é aí o problema. Mas a gente sabe que os últimos anos, o que virou? As emendas do relator ou o orçamento secreto? É aí que eu queria chegar. Espera um pouquinho. Nesse ano no orçamento, nós temos 61 bilhões de reais em emenda parlamentar. Justo. Eu fui deputado. Eu vi
como a coisa funciona. Eu vi. Tá? Então é o seguinte, a escolha que nós temos que fazer é se o orçamento vai servir a um projeto de desenvolvimento do país, a um planejamento, a um projeto... Pô, vamos desenvolver o Brasil? Vamos falar agora, tem todo um debate internacional de projetos soberanos. Esse debate voltou com a postura que o Trump e os Estados Unidos têm tido. Tá? O mundo inteiro está discutindo isso. Trump tem tido uma postura protecionista, todo mundo começa a se reorganizar do ponto de vista econômico, tem tido uma postura imperialista, não é? E não no multilateralismo que dominou pós-Segunda Guerra. Nós temos um cenário diferente no mundo. O mundo todo está discutindo, por exemplo, soberania energética e soberania mineral. O Brasil pega na soberania mineral. O Brasil é a segunda maior reserva de terras raras do mundo, que é o que é mais cobiçado, porque a partir de terra rara você faz transição energética para energia solar, para outras formas de energia limpa, e você faz semicondutores para a economia digital. Né? O que o Brasil vai fazer? O Brasil vai pegar a terra rara e deixar os caras explorarem e vender sem refinar, sem processar aqui dentro. Igual café, igual aço, igual historicamente fez desde a economia colonial, que vendia não, né? Mandava cana de açúcar para os portugueses lá para todo mundo e depois comprava açúcar refinado, certo? Ou nós vamos construir uma cadeia de valor agregado aqui que gere renda para o país, que gere emprego para o país, que garanta a soberania nacional e a defesa nacional. O mesmo vale para a soberania digital. Certo? Hoje o Brasil é totalmente dependente em termos de software, de hardware. Hoje o país é dependente em termos da nuvem, do armazenamento de dados. Nós não temos uma estrutura de data centers no Brasil para armazenar aqui, nossos dados estão armazenados fora. Então, se quiserem fazer um apagão cibernético aqui, é assim. Nós precisamos ter um projeto para isso. Né? Onde está indo, vamos dizer assim, drenando o gargalo, a torneira aberta do gasto no país? Não é com Bolsa Família, não é com Minha Casa Minha Vida, não é com programas sociais. Se você somar todos os programas sociais do Brasil, eles não dão 1/3 do que a gente gasta com juros da dívida pública anualmente a partir do orçamento da União. Se vocês pegar, tem coisa indo para a emenda parlamentar. E aí, claro, e aqui nós não temos que separar o joio do trigo para ser justo. Total. Tá? Tem uma emenda que vai chegar de fato e vai ser, quando eu fui deputado, estava como deputado, cada emenda acompanhava até a execução, né, que tinha das emendas individuais. Agora tem um orçamento secreto. Ninguém sabe para onde vai, né? De repente virou ali, opa, um esqueminha, uma corrupção, Pergunta né, honesta. com o prefeito amigo. Pergunta honesta. Como que